Bom dia, alunos e alunas. Hoje falarei um pouquinho sobre a notação científica. Bom, apesar de ter esse nome chique, a notação científica não é nada além de uma forma de simplificar números muito grandes ou muito pequenos, usando potências de base 10. Fazer operações com a notação científica é muito mais fácil do que ter um montão de zeros na sua conta. E como a gente escreve notação científica? Simples. Ela é o produto de dois termos, um número maior ou igual que 1 e menor que 10, e uma potência de base 10 com qualquer expoente. Para transformar um número em notação, precisamos andar com a vírgula. Peguemos 935 milhões de exemplo. A vírgula não aparece, porém, ela está depois do último zero. Para virar um número maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula precisa ir até depois do 9. Então, cortamos os zeros e pulamos o 5 e o 3. Percebe-se que andamos 8 casas para a esquerda, ficando 9,35 vezes 10 elevado a 8. O número de casas que andamos vira o expoente de potência base 10. Outro exemplo, 0,000054. A vírgula já está posicionada. Porém, o número é menor que 1, então andamos com a vírgula até depois do 5. Andamos 5 casas, portanto a notação científica é 5,4 vezes 10 elevado a menos 5. Por que menos 5? Sempre que andamos com a vírgula para a direita, o expoente será negativo e para a esquerda, positivo. Comecemos com as operações. Multiplicação. Multiplicamos números antes das potências, o que dá 8,5. Agora, com as potências, usamos uma fórmula, onde as bases são conservadas e os expoentes são somados. E simples assim, chegamos ao nosso resultado. Na divisão, primeiro dividimos os números antes das potências, o que dá 2,05. Com as potências, usamos uma fórmula onde as bases são conservadas e os expoentes são subtraídos, dando 10 elevado a menos 1. Agora, e se o expoente da segunda notação fosse negativo? Dividimos os números, dando 2,05. Seguindo a fórmula, fazemos 5 menos 6. O sinal do 6 muda para positivo e o expoente final será 11. Agora falarei sobre adição e subtração. Mas por que não comecei falando sobre elas antes da multiplicação? Na minha opinião, adição e subtração exigem muito mais atenção que as outras operações com notação científica. A primeira coisa que devemos fazer é ver se os expoentes são iguais. Se eles forem, apenas prosseguimos com a conta, somando os dois números, dando 58,91, e simplesmente copiamos a potência. Porém, se deixássemos a notação assim, estaria errada, pois ela deve ser composta por um número maior ou igual que 1 e menor que 10. Devemos transformá-la em 5,891. Para isso, temos que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Se diminuirmos uma casa do número, temos que aumentar um expoente da potência, dando nosso resultado final. E se os expoentes não forem iguais? A regra de ouro é igualá-los. Para ficar mais fácil, escolhemos sempre o maior número, ou seja, o 9. Para o 7 chegar no 9, temos que aumentar 2. E se aumentarmos na potência, diminuímos no número. 2 casas, ou seja, 2 casas para a esquerda. E com os expoentes, prosseguimos com o método que lhes ensinei antes. Contudo, o número resultado é um número maior que 10, o que não é correto. O número deverá ser 1,3667 vezes 10 elevado a 10. Diminuímos no número, aumentamos na potência e vice-versa. Com a subtração, usamos o mesmo método. Vejamos este exemplo. Os expoentes devem ser igualados. Feito isso, prosseguimos com a subtração. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Obrigado por assistir.